Olá, meus irmãos, nós estamos começando mais uma aula e esta aula hoje é uma aula especial. Nós temos feito os nossos cursos teológicos aqui da nossa Igreja Batista Reformada de Itapanã, com o objetivo tanto de edificar os santos, os membros da própria igreja, como também os irmãos em geral de todos os lugares, fortalecer os nossos irmãos na fé do Santo Evangelho de Cristo e também preparar obreiros, edificar os santos e preparar obreiros. Irmãos que já estão pregando e gostariam de um treinamento teológico e outros irmãos, não é, que ainda não estão no ministério de alguma maneira, mas que gostariam de receber, não é, um treinamento teológico na Santa Palavra do Senhor. E nós estamos então realizando esses cursos, já fizemos o curso, uma parte de um curso de teologia sistemática, vamos continuar ainda. Estamos agora um tipo de curso que podemos chamar curso de teologia histórica, porque nós estamos estudando uma importante confissão de fé, que é a Confissão de Fé Batista de 1689, e nesse curso presente nós estamos, na verdade, estudando a Bíblia, juntamente com a posição da boa tradição cristã, da histórica, né, da Igreja Cristã ao longo dos séculos. Mas o meu objetivo também, nestes cursos, tem sido de mostrar que a boa doutrina, a palavra do Senhor, ela tem uma aplicação, meus irmãos, prática para a vida das pessoas, ou seja, para o cotidiano, para o dia a dia. E, portanto, de vez em quando nós vamos trazer aqui algumas aulas especiais, procurando exatamente fazer esta aplicação da Santa Palavra do Senhor. E hoje eu quero falar de um tema, irmãos, muito importante, dentro do que temos visto acontecer na política nacional e do relacionamento da igreja cristã, especialmente os evangélicos do nosso país, com exatamente a questão política, a questão da relação dos cristãos com os governos, com as autoridades. E uma coisa que nós temos observado nos últimos anos, na verdade, é um certo tipo de envolvimento muito forte, muito ativo, né, digamos assim, dos evangélicos na política nacional, especialmente na questão da direita cristã. Mas não somente na direita cristã, também temos visto pessoas que se alinham com o protestantismo ou mesmo com o evangelicalismo, também se relacionando com a esquerda e assim por diante, e há opiniões divergentes sobre esses assuntos, mas isso tem sido uma realidade, irmãos, que nós temos observado pelos grupos cristãos e pelos grupos evangélicos de uma maneira geral. Então, tudo que eu quero, na verdade, fazer agora com os irmãos é exatamente fazer uma análise breve, uma aplicação exatamente da nossa doutrina e da teologia bíblica, exatamente para trazer esta verdade de que a doutrina, de que a teologia, ela tem a sua prática, ela verdadeiramente ela pode ser aplicada na vida da igreja, na vida no cotidiano, no dia a dia. E o aspecto que nós precisamos tratar hoje, que é um aspecto que eu considero, irmãos, muito importante para os nossos dias, é o aspecto da idolatria política. Porque exatamente neste propósito muito forte de se relacionar com a política, os cristãos eles correm um risco de colocar fé na política, colocar fé em governantes, o que é exatamente a idolatria política, porque a idolatria é deixar de confiar em Deus e confiar em falsos deuses, exatamente deixar de adorar o Senhor para adorar, para servir, para construir a vida sobre um falso Deus. E este é um problema que, com certeza, meus irmãos, tem se feito presente no meio das igrejas cristãs, exatamente por causa deste envolvimento com a política, muito mais com a política de direita que da esquerda, na maioria dos casos, mas também, como eu disse, casos de pessoas também se relacionando com a esquerda.
em nome da igreja, em nome de Deus, em nome de Cristo. Isso tem acontecido em nossos dias. E, portanto, é bem importante nós avaliarmos os sinais da idolatria política, que é exatamente o que eu tenho já trabalhado há alguns anos, na verdade, desde na verdade da pandemia, quando nós observamos ali um envolvimento muito forte de cristãos com a questão ali do governo, a pandemia e opiniões, e que eu produzi um pequeno texto em alguns pontos ali importantes sobre evidências da ideologia, da idolatria política, e que eu voltei a publicar agora esses dias, irmãos, exatamente por causa da prisão do ex-presidente Bolsonaro, em que nós observamos aí um movimento, um comentário, especialmente nas redes sociais, a respeito dessa questão e de todo o relacionamento, então, o que envolve todo o relacionamento dos cristãos com a política nacional. Então eu republiquei esse texto e tudo que eu quero fazer hoje como exatamente uma aplicação, meus irmãos, do nosso curso, nas questões do dia a dia e nas questões deste mundo, né? Porque nós não somos pessoas que somos alienados, mas nós vivemos o cristianismo no mundo, ainda que esperemos o mundo vindouro, e exatamente por esperar o mundo vindouro que nós temos uma aplicação para o mundo presente. E é então nesse propósito que nós temos aqui que fazer esta aplicação nesse assunto tão importante, que é a questão da relacionamento dos cristãos com a política nacional e até mesmo com a política internacional, temos visto isso também, e do perigo da idolatria política. O meu propósito aqui, meu querido irmão e irmã, é chamar você para uma avaliação sincera. Nosso propósito não é criar polêmica, não é escolher lado, não é defender uma posição política. Nós estamos muito longe disso. Aliás, exatamente eu venho trazer para vocês aqui a posição que eu creio que seja bíblica, de que nós temos que avaliar todas as coisas, não partidarizando, não escolhendo propriamente um lado como se um lado fosse certo, mas avaliando ambos os lados pelas Escrituras Sagradas, pelo Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da glória. Então nós não pretendemos defender lado algum, nós pretendemos aqui com esse estudo trazer uma avaliação pela palavra de Deus que vem do céu, não vem nem da direita nem da esquerda, não vem da glória nem do céu, exatamente o perigo da idolatria política. Okay? Então esse todo é o meu propósito realmente em tratar deste assunto com os meus irmãos. Eu fiz aqui essa introdução um pouco longa para que eu pudesse situar o que nós vamos fazer hoje à noite, pela misericórdia, pela graça de Deus, nessa nossa aula de hoje, né? Então, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo de número 115, irmãos. Nós vamos começar aí a ler nossa aula de hoje, lendo exatamente este Salmo preciosíssimo da palavra do Senhor, Salmo 115. Ok? Vamos ler então? Convido você a abrir a sua Bíblia e a ler comigo este salmo maravilhoso, que diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por que dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A ele se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor que fez os céus e a terra.
Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Né? Observe, irmãos, o que diz aqui. Eu quero destacar o versículo 8. E quando ele começa a falar, tem mãos, né, depois de ter falado de que os ídolos eles têm todas as, digamos assim, características externamente, de forma simulada, né, humanas, olhos, boca, ouvidos, mãos, mas eles são mortos. E o versículo 8 diz: a eles se tornem semelhantes dos que os fazem, assim como todos os que confiam neles, meus irmãos. Vamos orar, vamos pedir que Deus ele nos abençoe, ele fale conosco através desta aula, pela sua misericórdia, pela sua graça. Senhor nosso Deus, nós estamos, Senhor, realizando este curso. Estamos hoje numa aula especial, tratando, Senhor, da questão da terrível idolatria política. Nós pedimos que o Senhor abençoe estes cursos teológicos para que traga salvação, traga edificação, traga preparação de obreiros para a glória do seu nome, tanto aos irmãos de nossa igreja local, mas também aos irmãos de todos os lugares, Senhor. Que seja uma bênção na vida de muitos desses cursos. Especialmente essa aula de hoje, nós oramos para que o Senhor fale, nos dirija e ponha a sua palavra, Senhor, no coração das pessoas, em nome de Jesus. Com perdão dos nossos pecados, para a sua honra e para a sua glória, no Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos falar do assunto de hoje, tá? Eu começo com este salmo, e ele é um salmo que nos chama a atenção para a glória que deve ser dada somente a Deus, para o fato de que só existe um Deus, que está nos céus, e faz tudo soberanamente como lhe agrada, enquanto que os ídolos dos pagãos são mudos, são cegos, são inativos, são mortos, e que todos aqueles que os adoram, eles se tornam semelhantes a eles. Então, essa é a verdade que a palavra de Deus aqui nos expressa sobre o terrível perigo da idolatria, que foi uma coisa que sempre esteve ameaçando o povo de Israel no Antigo Testamento e que também ameaça a igreja cristã durante toda a sua história, especialmente em nossos próprios dias, irmãos. Nós também temos observado vários níveis, vários tipos de idolatria. E a idolatria ela é bastante sutil, porque desde que o idólatra confia no seu ídolo, ele está convencido de que aquele ídolo é realmente um Deus e que ele pode salvá-lo. E ele, portanto, está numa cegueira muito profunda mental. Ele está num processo de morte espiritual, de cegueira, de ignorância profunda, de alienação da vida, que é o próprio Deus, em profundas trevas, enganado, iludido, e ele não percebe a sua própria idolatria, ele não percebe a sua própria loucura, ele está numa situação, portanto, lamentável. E, meus irmãos, sobre a questão das autoridades públicas, sobre a questão dos governos, nós precisamos observar que a palavra de Deus mostra claramente que aquele que reina é o Senhor. Aquele que estabelece também os reis e os governantes também é o Senhor, nosso Deus. Existe um texto preciosíssimo que eu convido você também a olhar comigo, em Romanos, capítulo 13, um texto bastante famoso, meus irmãos. Romanos, capítulo 13, a partir do primeiro versículo, que o apóstolo Paulo traz ensinos e diretrizes para a igreja de Roma e para a igreja de todos os séculos sobre a relação da igreja com os governantes. Em primeiro lugar, ele diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, ou seja, a primeira recomendação das Escrituras, não somente em Paulo, mas também em Pedro, e esse é um ensino geral das Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, perdão, meus irmãos, é que nós cristãos
nos submetamos às autoridades públicas. Por quê? Porque nós cristãos somos aqueles que professamos que pertencemos a Cristo, que cremos em Cristo, que fomos salvos. Cremos que Jesus ele veio da glória para nos resgatar, para pagar por nossos pecados, para morrer por nós na cruz, para nos trazer perdão, justificação, nos levar a uma vida de adoração, de obediência, de culto, nos tirar das nossas idolatrias e agora, a partir de agora, então servir a Deus com amor, com gratidão, com alegria, como adoradores, como aqueles que adoram o Deus vivo e verdadeiro. Essas pessoas, portanto, são aquelas que tudo que elas o fazem em referência a Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a revelação de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que por que nós devemos nos sujeitar às autoridades? Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por ele. Então, esse é o motivo. Nós acreditamos que o atual presidente da República, como todos aqueles que assumem esse cargo, eles são postos lá pelo próprio Deus, o Estado brasileiro constituído por Deus, e aqueles que assumem os governos, tanto a nível federal como estadual e municipal, eles são todos ali postos ali pelo Senhor Deus. Então nós acreditamos nisso, nós cremos nisso. Então esse é o primeiro grande aspecto. E todo cristão, tendo por referência sempre o Senhor e vivendo para a sua glória, ele obedece às autoridades. Veja que logo quando ele entende isso, ele obedece às autoridades, mas ele nunca adora as autoridades. Ele então a obedece adorando a Deus. Esse é o princípio. Por isso que Paulo diz, por isso quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. Então o cristão consciente não vai fazer isso, mas em adoração ao Senhor, ele se submeterá às autoridades. Esse é o grande primeiro princípio que eu quero lembrar aos irmãos aqui do Evangelho de Jesus Cristo. Um segundo princípio importantíssimo, irmãos, já encontramos, eu convido você também a abrir a sua Bíblia comigo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, em que o apóstolo Paulo ele nos diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, esta é uma palavra fiel. Se alguém, perdão, irmãos, eu li o capítulo 2, perdoe-me, 1 Timóteo capítulo 2, ele diz assim, admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Aqui então ele estabelece exatamente porque nós cremos que é Deus que governa, que Deus que dá sabedoria ao rei, que Deus levanta rei, derruba rei, que Deus estabelece governos. Nós oramos a Ele, nós oramos por todos os homens, nós não odiamos as autoridades, muito ao contrário, nós as honramos, nós oramos por estes homens, nós os respeitamos e nós oramos para que o Senhor lhes dê sabedoria, para que tenhamos uma vida quieta em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, princípio de amor, princípio evangélico, novamente. Se eu amo a Deus, Deus quer a salvação de todos. Então, eu vou orar por todos os homens, em geral. Eu vou orar, inclusive, pelos governantes. Eu vou pedir que Deus tenha misericórdia deles. Eu vou orar para que o Senhor lhes dê sabedoria, para que eles façam bons governos, exatamente para a honra e para a glória de Deus. Então, veja que tudo eu faço tendo por referência a Deus e glorificando ao seu santo nome, honrando ao seu santo nome. E nunca como que confiando na autoridade ou adorando a autoridade, mas sempre me submetendo a ela, orando a ela, amando-a, desejando o seu bem e orando por ela em nome de Cristo e a Deus, crendo que o Senhor é soberano e que controla esta autoridade. Nós temos também em Tito, irmãos, um outro princípio importante aqui que eu chamo a atenção de meus irmãos, Tito, no capítulo 3, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim a Tito, né? Admoesta-os, ao, digamos assim, pastor Tito, né? Falando, admoesta-os a que se sujeitem
aos principados e potestades que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão com todos os homens. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites e vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então nós temos aqui o grande apóstolo Paulo dizendo: diga, pastor Tito, né, evangelista Tito, para que eles orem, para que a igreja ore. Aliás, aqui no caso, né? Tinha dito para Timóteo, agora aqui no caso, para que a igreja obedeça, para que não infame ninguém, não sejam contenciosos, não briguem, não criem confusão, sejam mansos para com todos os homens, porque nós éramos assim antes, nós éramos pessoas insensatas, nós éramos extraviados, nós éramos pessoas, enfim, cheias de inveja, de malícia, odiando-nos, odiosos e odiando uns aos outros. Agora não, em Cristo, nós temos o evangelho do amor, da graça, e nós somos mansos, somos obedientes, somos os melhores cidadãos de um país, honramos as autoridades, respeitamos as autoridades, independente de quem seja, porque nós cremos que elas foram postas ali por Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Então, isso, meus irmãos, cria ali, são os princípios das Escrituras, vejam, novamente, para a glória de Deus, em gratidão ao Senhor, tendo sido salvos de forma evangélica, em resposta ao Evangelho, adorando a Deus, é que nós fazemos tudo isso. Nós respeitamos as autoridades, reconhecemos a sua instituição, porque Deus as instituiu e para a glória de Deus. Romanos 13. Nós oramos por elas, porque nós cremos que o Senhor é que as governa, para que oramos, inclusive, para que elas sejam beneficiadas espiritualmente, que elas tenham sabedoria, porque nós desejamos a salvação de todos os homens, porque Cristo nos mandou, para a glória dele, pregar o Evangelho a todos. Nós também obedecemos por causa do Evangelho, em resposta ao Evangelho, em adoração a Deus. As autoridades, não somos briguentos, não somos odiosos, não odiamos, por causa da benignidade do amor de Deus que nós recebemos em Cristo Jesus. Então, tudo isso é uma resposta ao amor de Deus, ao Evangelho de Cristo. Amando a Deus, nós temos uma atuação política, os cristãos não são alienados. Veja que no momento o apóstolo Paulo diz para os cristãos não pensarem em governo, política, não, mas para que eles lidem com essas questões políticas dentro de uma consciência do Evangelho, de adoração a Deus, de glorificação a Deus, bendizendo ao Senhor em tudo o que eles estiverem realmente fazendo, meus irmãos. Esses são os princípios. E agora eu vou tratar com vocês exatamente do texto que eu publiquei, meus queridos irmãos, na internet esses dias agora, que estão lá no blog da igreja. Você pode procurar a Igreja Batista Reformada de Tapanã. Você encontra o texto Sinais da Idolatria Política. Eu também publiquei no Instagram, publicamos no Facebook, nas páginas da igreja. Temos também um videozinho onde preparamos lá para apresentar os pontos ali de evidências de idolatria, sinais de idolatria política. E hoje o que eu estou fazendo aqui, na verdade, desenvolvendo com vocês, irmãos, exatamente este assunto, trazendo aqui explicações sobre o tema, né, sobre esses pontos que nós abordamos. Então, eu quero ler agora cada ponto. Nós temos 6 sinais de idolatria política que são alertas para nós cristãos, se nós estamos realmente lidando com os nossos governantes, com as nossas autoridades, de forma evangélica, adoradora, mansa, humilde, grata ao Senhor, adorando ao Senhor, ou se porventura nós estamos fazendo o que o Salmo 115 diz para nós fazermos, ou seja, nós estamos adorando ídolos, procurando ali, como diz aqui, eu vou ler de novo aqui no Salmo 115, né? No versículo, veja,
A eles, versículo 8, a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Nós estamos caindo nesse erro, meus irmãos, de adorar, em vez de agir de forma evangélica propriamente dita, adoradora, louvando a Deus e obedecendo às autoridades, orando por eles, sendo mansos, sendo humildes, respeitando as autoridades e não confiando nas autoridades, mas confiando no Senhor, nos relacionando com as autoridades em obediência, seguindo as leis, a justiça. Eu nem li lá, não dei muita ênfase, mas lá em Romanos 13, Paulo fala que se não queres temer a autoridade, faz o bem, porque eles estão lá para cumprir a justiça. Ou seja, nós estamos lidando de uma maneira adoradora, não confiando, não adorando a autoridade, não esperando salvação da autoridade e adorando a Deus na nossa relação com ela, ou nós estamos, porventura, confiando verdadeiramente nas autoridades e nos tornando idólatras. Os sinais da idolatria eu vou lhes apresentar agora. E você vai perceber como eles combatem exatamente esses princípios gerais que eu procurei demonstrar aqui com alguns textos das Sagradas Escrituras a respeito da nossa relação com os políticos, com os governos, com as autoridades. Nós temos visto no nosso país, eu preciso dizer isso com muito amor, mas com muita sinceridade, nós temos visto no nosso país uma idolatria com dois personagens, né, políticos muito, muito ali importantes, digamos assim, na política nacional nos últimos anos, que é tanto o presidente atual, o presidente Lula, como o presidente anterior, o ex-presidente Bolsonaro. Então, na maioria das vezes, tende mais para o ex-presidente Bolsonaro entre os evangélicos. Pelo menos o que eu tenho observado, não sei que eu esteja muito enganado, né? Mas também nós temos uma, digamos assim, um certo gosto, alegria em relação também, em alguns evangélicos pelo menos, em relação ao presidente Lula. Mas, de maneira geral, no Brasil, o que nós observamos é que existe pelo menos atualmente, essa divisão entre esses dois líderes políticos. E agora, com a prisão do ex-presidente Bolsonaro, todos esses eventos que aconteceram, a questão aí da prisão preventiva, e agora o decreto da prisão, enfim, tudo isso, irmãos, trouxe novamente esse debate, manifestou esse apelo dos evangélicos a um destes presidentes e partidos, né? E, a bem da verdade, como eu tenho dito, mais para o lado de Bolsonaro. O ponto aqui é que eu quero tratar com os irmãos é que se isso é evangélico, se isso é exatamente de acordo com os princípios que nós estamos estudando aqui, ou se é idolatria, irmãos, ou se é uma sutil, dizendo que é para Deus, dizendo que é para a glória de Deus, porque a idolatria é sempre sutil, mas na verdade não se adorando a Deus, mas se adorando o político, se adorando o partido, se adorando a ideologia política, se adorando o lado político. Quando os cristãos eles fazem isso, imediatamente eles deixam de agir como cristãos propriamente dito. Eles deixam de agir como evangélicos, ainda que eles se professem cristãos e ainda que eles se professem evangélicos. Isso mostra que tem alguma coisa muito errada com eles. Isso pode mostrar que nem mesmo cristãos eles são, pode ser esse caso, ou pode mostrar que eles estão em uma situação de problema sério na sua espiritualidade e que precisam se arrepender. Meus irmãos, e esses pontos aqui que eu vou trazer para vocês são realmente pontos que eu trago para que você se avalie, como alerta a todos os meus irmãos para que você se avalie, porque nós não podemos simplesmente estudar teologia, como nós temos estudado, de forma meramente intelectual, acadêmica, mas sem os pés no chão. Não, isso não é teologia de forma nenhuma, não é estudar teologia. O verdadeiro estudo da teologia
é quando nós vamos à sociedade, e quando nós realmente vivemos na sociedade de acordo com a nossa fé, de acordo com o que nós cremos em Cristo Jesus, que seja verdadeiramente a palavra do Senhor nosso Deus, não é? Então, hoje eu gostaria de que você se testasse em Cristo Jesus, em oração, em humildade, que Deus nos dê graça para isso, que nós nos testemos para observarmos se isso está acontecendo. Por quê? Se esses sinais estão em nós, porque esses sinais que eu vou tratar agora com vocês, eles são exatamente o oposto daquilo que eu procurei mostrar para os irmãos nos textos das Escrituras. Vamos olhar para esses sinais rapidamente. São 6 sinais. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. O primeiro sinal de idolatria política é quando o político é posto acima de Deus. Isso ocorre no momento em que os princípios de justiça das Escrituras não são mais aplicados ao caráter do político em honra ao Senhor, mas nega-se, justifica-se, racionaliza-se todos os seus evidentes atos injustos ou indícios de tais atos. Então, aqui o primeiro é o sinal, de certa forma, mais importante, básico, da idolatria política, meus irmãos, é que quando o político é posto acima de Deus, quando ele é, então, adorado, quando aquilo que não que nós estudamos aqui, que nós lemos aqui, de adorar a Deus, de servir de obedecer aos políticos, aos governantes como resposta a Deus, não acontece mais, mas que a pessoa, em vez de confiar em Deus, ela confia mesmo no político propriamente dito. Ela põe toda a sua esperança naquele político, ou naquele partido, ou naquela ideologia política. Ela não confia mais no Senhor. O político é posto acima do Senhor. Isso ocorre no momento em que os princípios da justiça das Escrituras não são mais aplicados ao caráter do político, em honra ao Senhor. A pessoa não consegue mais aplicar, por exemplo, os 10 mandamentos, os princípios de justiça, a justiça bíblica ao caráter daquele político, ao que ele fala, ao que ele faz, ao que ele crê, ao que ele manifesta no seu governo, ou manifestou no seu governo, ela não consegue mais aplicar a palavra de Deus, porque ela não está mais adorando a Deus, ela está adorando o político. Em vez disso, em vez de fazer isso para honrar a Deus, em glória ao Senhor, a resposta ao Evangelho, não, eu vou analisar o que esse político está falando, o que ele está fazendo, para a glória de Deus, de acordo com o que a Bíblia ensina. Em vez de fazer isso, nega-se, justifica-se, racionaliza-se, ou seja, dá-se uma desculpa, tenta achar uma justificativa, nega-se qualquer injustiça, de todos os seus evidentes atos injustos ou indícios de tais atos. A pessoa entra, portanto, num processo de negação. É uma espécie, realmente, um termo que foi muito usado aí, tem sido muito usado nos últimos anos, especialmente pela questão científica, o negacionismo, né? Mas que nós podemos usar para o nosso caso também. A pessoa entra num estado de negação. É um negacionismo, espiritual. É um negacionismo em relação à justiça bíblica, porque ali aquela pessoa está falando coisas tão absurdas, ela pratica coisas tão contrárias à palavra de Deus, ela age no seu governo tão contrário à palavra de Deus, mas é o meu ídolo, eu confio nele, então eu fecho os olhos, eu justifico as bobagens que ele fala, eu justifico as suas ações absurdas e injustas, eu acho desculpa, acho uma explicação para os seus atos injustos ou indícios de tais atos. Você está fazendo isso com Bolsonaro, o que Bolsonaro falou, o que ele fez, você tem analisado pela justiça bíblica, meu querido irmão. Você está fazendo isso com Lula, tudo que ele fez, tudo que ele faz,
tudo que ele fala. Você está fazendo esse julgamento bíblico, analisando os atos desses personagens políticos pela justiça das Escrituras. Você está analisando também a sua ideologia, a ideologia que você prefere, pelos princípios das Escrituras, seja direita, seja esquerda. Você toma o que normalmente se ensina, se apregoa, se pratica de acordo com esses lados políticos pelos princípios das Escrituras, ou você também racionaliza, justifica o que a ideologia ensina e tenta adequar a ideologia às Escrituras. Você justifica sempre Bolsonaro ou Lula e tenta adequar, fechar os olhos para os seus evidentes atos injustos e palavras injustas. Irmãos, a idolatria ela é muito sutil. Talvez você não esteja percebendo, talvez não estejamos percebendo que nós estamos fazendo exatamente isso. Nós estamos exatamente justificando os nossos ídolos políticos e as nossas ideologias preferidas. E quando isso acontece é porque nós estamos confiando nessas pessoas, é porque nós estamos confiando nesse lado político e negamos. Você nunca vai ver um idólatra ele dizendo verdadeiramente isso é errado. Ele sempre vai dizer assim, não, eu não adoro. Eu adoro a Deus. Mas ele sempre no discurso dele, na prática dele, ele vai achar uma desculpa para os maiores absurdos do seu ídolo político ou da sua ideologia política. Isso é um sinal evidente de idolatria, de que não se está mais confiando em Deus, mas está confiando no ídolo político. Segundo princípio, quando qualquer acusação formal ao político ou mesmo uma simples insinuação provoca ódio ao acusador, seguindo-se a negação pretória de todo ato injusto por parte do idolatrado, com pouco ou nenhuma disposição de examinar as evidências de tais atos. Aqui, meus irmãos, é porque quando o ídolo ele é contrariado por algum outro agente político ou por algum outro agente de autoridade, alguma outra autoridade, por exemplo, a justiça, um juiz, ou mesmo uma pessoa comum do povo, quando alguém acusa o político preferido idolatrado, ou a idolatria política, ou a ideologia política idolatrada, isso provoca ódio ao acusador. Você fica com ódio das pessoas que sequer insinuam, que sequer mostrem talvez a possibilidade que aquilo ali não está certo, de que aquelas palavras não são corretas, ou que digam claramente que aquelas palavras não são corretas e que aqueles atos são terríveis e malignos. Você fica com ódio dessas pessoas, seu coração arde de ódio e você então segue para a negação de todo ato injusto por parte do seu político idolatrado, ou com pouco ou nenhuma disposição de examinar as evidências de tais atos. Isso é um sinal seríssimo, esse ódio e essa negação, e de nem sequer examinar, você negar absolutamente, dizer assim, não, isso não é verdade. E ficar com muito ódio de quem acusa, odiar uma pessoa, odiar uma autoridade que está acusando, enfim. É isso que acontece. Aqui eu não estou, nesse momento, avaliando a própria acusação, se é justa ou injusta, eu estou avaliando a reação imediata a qualquer acusação, mesmo justa ou injusta, porque quando se está idolatrando, é ódio que acontece, não se aceita nenhuma acusação e se nega qualquer disposição de examinar as evidências dos atos injustos dessas pessoas idolatradas. A pessoa simplesmente se nega a avaliar, ela entra num estado de negação mesmo. Você, quando alguém avalia os atos do presidente Bolsonaro na pandemia, a relação do governo Bolsonaro com as 700 mil almas perdidas na pandemia, você avalia
se há responsabilidade do presidente naquilo? Ou você imediatamente fica com ódio de qualquer pessoa que insinua alguma relação disso? E você sequer consegue avaliar alguma relação? Quando se trata do presidente Lula, você que gosta muito de Lula, você fica com muito ódio quando alguém lembra de casos há anos, né, passados aí, de casos na justiça a respeito de corrupção do PT, mensalão e de outras coisas que vieram depois. Você fica imediatamente com ódio de qualquer pessoa que levante alguma questão sobre isso, e você sequer avalia a possibilidade de crimes em relação a todas as situações envolvendo a relação do atual presidente com essas coisas, a relação do partido e da ideologia, do partido político, no caso o PT, com essas coisas. Você já nega e você vê com muito ódio de qualquer pessoa que insinua, é ódio que você tem no seu coração imediatamente como resposta a qualquer possibilidade verdadeiramente da pessoa ela insinuar alguma injustiça, insinuar algum ato injusto da parte do seu presidente ou do seu partido. Avalie isso, irmãos. Você fica com ódio e você nunca se põe a avaliar essas questões com verdade, com justiça, de acordo com as Escrituras. Se você não consegue fazer isso, é um sinal de idolatria política. Terceiro sinal. Quando supostas virtudes do político são elevadas ao ponto de não mais enxergar-se seus atos injustos. Então, a pessoa, ela olha para o seu ídolo político, ela olha para a sua ideologia política, o seu partido político idolatrado, e ela vê ali virtudes. Por quê? Porque quando você está confiando no seu Deus, você evidentemente acredita que o seu Deus... Pegue, por exemplo, ali Deuteronômio capítulo 32, que eu não vou ler agora, mas depois você pode conferir, meus irmãos, em que diz que o Senhor é a rocha, o Senhor é a nossa firmeza, é a nossa segurança. E diz também que o Senhor, que os ídolos são a rocha dos idólatras. Mas quem é a verdadeira rocha? É o Senhor. Mas o idólatra não consegue enxergar isso. Ele acredita nessa virtude de segurança do seu ídolo, de maneira que ele não vê que não tem virtude verdadeira. É engano. De maneira que o que acontece é que ele nega a virtude, a glória do verdadeiro Deus. Então, as supostas virtudes, quando você está idolatrando um político, você estabelece supostas virtudes naquele político em que você não consegue mais enxergar os seus atos injustos, que mostram que na verdade ali não há virtude. Ou se há virtude, ou se há coisas boas, mas que realmente aquilo não é motivo de você pôr ali a sua confiança e exaltar aquilo que existe ali de útil ou benéfico em algum sentido, de maneira que você esqueça os atos injustos daquela mesma pessoa. Você não consegue mais ver esses atos injustos porque você está idolatrando tanto aquela pessoa, aquela ideologia, aquele Deus falso, de maneira que você exalta muito aquilo que você entende que é de bom, de maneira que você, e de novo, entra em processo de negação. Perceba que o idólatra é sempre um negacionista, né? Negacionista espiritual. Ele nega que exista qualquer injustiça da parte do ídolo, do líder político. Então, quando supostas virtudes do político são elevadas ao ponto de não mais enxergar seus atos injustos. Você tem feito isso com Bolsonaro? Você tem
exaltado tanto a questão que você acredita que está ali no ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, lembrando que geralmente as pessoas falam, né, que é o defensor da família, defensor da vida, contra o aborto, essas coisas todas, e você eleva isso ao ponto de que você não consegue mais ver qualquer absurdo nas falas dele, nos atos dele, em relação, por exemplo, a outras circunstâncias, você nunca consegue ver nenhuma injustiça no presidente Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. E você que gosta de Lula, presidente Lula, você exalta, por exemplo, a questão de que ele veio da pobreza, de que ele luta pelos pobres, e de que ele, enfim, é um homem, por exemplo, pró-ciência, e essas coisas você observa, você exalta, você valoriza ao ponto de você não ver mais nenhum problema em alguma fala do presidente, em alguma ação do presidente. Você nunca está disposto a observar no presidente Lula alguma coisa injusta. E cada um se avalie, meu querido irmão. Ou na ideologia política, no que se prega, por exemplo, você se sente de direita e se diz de direita ao ponto de defender tudo que a direita defende, tudo que a direita fala, por exemplo, sobre tema muito sensível, imigração, por exemplo, os estrangeiros que entram no país. Você fecha com a direita sobre a questão econômica, sobre a questão dos pobres, sobre todas essas ideias, ou você fecha totalmente com a ideologia da esquerda sobre a questão econômica, sobre a relação com a questão, digamos assim, da segurança pública, por exemplo. Enfim, nós devemos, meus irmãos, avaliar essas coisas, porque se nós não conseguimos questionar, nunca e não conseguimos observar nunca os problemas naquela pessoa e nós a exaltamos como praticamente perfeito, e mesmo negando isso, ou com aquela ideologia, ali está um sinal de idolatria política. Em quarto lugar, quando usa-se dois pesos e duas medidas no julgamento das ações políticas, neste caso é um político que se rejeita, aplica-se todo o rigor da justiça ao idolatrado quando comete atos semelhantes ou até piores, atribui-se justificativas ou até mesmo nega-se qualquer injustiça claramente evidente. Isso mostra que o que importa é o ídolo, não a justiça do Senhor. Então aqui nós temos outro indício de idolatria política. É quando os pesos são diferentes, é quando a avaliação é diferente em relação a Lula ou Bolsonaro, em relação à direita, em relação à esquerda. Então, se eu gosto de Bolsonaro, eu não avalio com o mesmo peso e medida que eu avalio o Lula. Se eu gosto de Lula, eu não avalio Lula com o mesmo peso e medida que eu avalio Bolsonaro. Acho que eu falei certo, né? Mas, enfim, eu não consigo usar o mesmo peso e mesma medida diferente sempre. Quando alguém fala se eu gosto de Bolsonaro, se eu gosto de direita, quando alguém fala de direita, fala de Bolsonaro, meu coração se empolga e eu defendo. E eu não consigo ver, eu não consigo medir também os absurdos, as injustiças que tem naquela pessoa e naquele lado político. A mesma coisa, se eu gosto de Lula, quando alguém fala de Lula, da esquerda, do PT, meu coração se alegra e eu não consigo ver os problemas que estão ali. Porque, irmãos, tudo é humano, tudo é pecador. E os cristãos deveriam ser aqueles que têm a consciência de que todos pecaram e que existem injustiças, e por isso que no final das contas, um cristão, ele não fecha com ninguém, ele não fecha com o lado político, porque ele sabe que todos têm os seus pecados.
E todas as ideologias são humanas e idolátricas e têm princípio de injustiça, inevitavelmente, porque são feitas por homens pecadores. Então, jamais um cristão deveria fechar com um lado político, nem com um político determinado, porque são todos pecadores. Ele deveria se pôr a julgar tudo pela justiça bíblica, avaliar tudo pelo Evangelho de Cristo, de maneira que ele pudesse ter uma avaliação realmente justa e usar o mesmo peso e medida. Mas se ele justifica tudo que está do seu lado, é porque ele já está idolatrando aquele lado e aquela pessoa. Se acontece que é o idolatrado que comete atos semelhantes ou piores do que daqueles que ele acusa no seu desagrado, né, digamos assim, ele atribui justificativas ou até mesmo nega-se qualquer injustiça claramente evidente, isso mostra que o que importa é o ídolo, não a justiça do Senhor, não o próprio Deus. Em quinto lugar, meus irmãos, quando as ideias, as práticas, as justificativas do político idolatrado passam a incorporar o caráter do idólatra, que tem cada vez mais a própria consciência moral destruída, sendo substituída por um zelo cego pelo ídolo político. Isso aqui é o que acontece exatamente no que o Salmo 115 nos diz, em que diz que eles têm boca, mas não falam, olham, mas não veem, ouvido, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, têm mão, mas não apalpam, pés, mas não andam, nem só alguns saem da sua garganta. Aí eles se tornam semelhantes que as fazem assim como todos os que neles confiam. O que acontece é que as pessoas se tornam também sem olhos, sem boca, sem mãos, mortos, inativos. A idolatria, veja, existe um princípio aqui, que o ser humano produz os ídolos e são vãos e mortos, e ele vai se adequando a esses ídolos. Ele produz ídolos adequados à sua incredulidade e à sua pequenez, mas ele também vai se apequenando, digamos assim. Ídolos mortos que também o mata. De maneira que, no caso bem prático e evidente, as ideias daquele político, daquela ideologia, as práticas dele, passam a incorporar o caráter da pessoa. Ela começa a falar igual, ela começa a pensar igual, de maneira que a sua consciência moral, que deveria estar sendo instruída pelas Escrituras, pelo Evangelho da graça de Deus, são substituídos e vai sendo destruído e substituído por um zelo cego pelo ídolo político. A pessoa começa a achar tão bonito a forma daquele político falar, por mais que seja mais absurdo. A forma dele falar, a forma dele agir, o que ele crê, passa a incorporar. Ela não consegue mais enxergar as incoerências, as injustiças de tudo aquilo. A consciência dela moral vai sendo destruída. Quanto deveria estar sendo, como um cristão, edificada, fortalecida, instruída pela palavra, vai sendo destruída pelo ídolo, de maneira que ela é substituída agora por um zelo cego ao ídolo político. Ela começa a falar a mesma coisa. Você, meu querido irmão, você está falando como Bolsonaro, pensando como Bolsonaro, falando como as pessoas de direita e falando como de direita, muito mais do que como cristão, e crendo muito mais nos princípios da palavra de Deus. Você que gosta de Lula, você está falando muito mais parecido com Lula, crendo muito mais nas ideias de Lula, ou falando com as pessoas da esquerda, muito mais, e crendo muito mais nos princípios da esquerda do que falando como um cristão e pensando como a palavra de Deus diz para você pensar. Avalie-se com seriedade. E por último, sexto lugar, quando se justifica a idolatria como se fosse o culto a Deus, sendo que este Deus claramente não é mais o Senhor, Jeová, Javé, revelado nas Sagradas Escrituras. Isso aqui é o fechamento de toda essa tristeza, porque geralmente o idólatra religioso, ele diz que tudo está sendo feito em nome de Deus, que tudo é para a glória de Deus, que ele faz isso para Deus, mas não é verdade. Ele não consegue mais ver, ele não consegue mais perceber, porque a idolatria ela é uma cegueira, ele não consegue mais entender que, na verdade, ele está fazendo tudo aquilo
para o seu Deus, para o seu ídolo político. Ele diz que ele defende o Bolsonaro por causa de Deus. É mentira. Ele diz que ele defende a direita para a glória de Deus. É mentira. Porque ele ama mais Bolsonaro do que Deus. Ele ama mais a direita do que Deus. Ele diz que ele defende Lula por causa do seu cristianismo, por causa de Jesus. É mentira. Ele diz que ele defende a esquerda, os princípios da esquerda, mas porque aquilo se adequa ao Evangelho. É mentira. Porque ele ama mais Lula do que Cristo. Ele ama mais a esquerda do que a glória de Deus glorioso. Ele honra mais aquelas pessoas e aquelas ideias humanas, idólatras, do que o Deus vivo e do que a sua palavra. E o problema é que ele misturou tanto igreja, cristianismo e política, que tudo se tornou a mesma coisa, mas quando se faz isso, se está corrompendo o cristianismo, a igreja e o evangelho. Porque, irmãos, a igreja, ela precisa estar em nome de Cristo, como, digamos assim, uma instituição independente de política. Para que ela possa, em nome de Cristo, ter a sua função profética, fazer tudo para a glória de Deus, e os pastores servirem ao Senhor e pregarem o Evangelho e não suas ideologias políticas preferidas. Para que eles possam exatamente serem vozes que tragam a verdade do reino dos céus, para que todos os políticos e todas as ideologias e todas as opiniões pecaminosas dos homens sejam desmascaradas como idólatras pecaminosas e todos sejam chamados ao arrependimento. Mas desde que a igreja ela se adequa a um do lado, ela deixou de ser igreja. Ela se tornou tão idólatra como a direita. Ela se tornou tão idólatra como a esquerda. Ela se tornou adoradora de homens e de ideias humanas. E ela não tem mais uma função profética para a glória de Deus, de proclamar a palavra, de anunciar, de chamar os homens ao arrependimento. E eu quero dizer aos irmãos que isso tem acontecido muito em nossos dias e precisa haver arrependimento daqueles que professam o cristianismo em nosso país. Porque, em grande medida, eles estão adorando ídolos, ideologias e não a Cristo, mesmo dizendo que são de Cristo. O Evangelho foi deturpado, já, neste caso. E é preciso haver arrependimento, mas não se pode continuar enganando-se, dizendo que isso é adoração a Deus, porque não é. Porque nesse caso, esse Deus é entre aspas, como diz aqui o nosso ponto, claramente não é mais o Senhor revelado nas Escrituras. E aí eu quero concluir, meu querido irmão e irmã, chamando você a uma reflexão. Pense, a idolatria política, como outras idolatrias, é extremamente sutil e muitíssimo perigosa, podendo trazer muitas dores, tragédias e mortes a uma nação, sendo uma afronta a Deus, como ensina sobejamente as Escrituras e demonstra claramente a história da humanidade. Tome muito cuidado com a medonha idolatria política. O Senhor nos conceda graça e nos livre desse terrível mal em Cristo. Enfim, eu encerro aqui dizendo que ela é sutil e perigosíssima. Exatamente porque é sutil. Porque as pessoas estão pensando muitas vezes que estão adorando a Deus. Aplique a sua vida, meu querido irmão. Avalie se esses princípios, veja, esses princípios, esses sinais negam tudo aquilo que nós falamos, né? Porque não é mais feito para a glória de Deus, orando pelas autoridades, respeitando as autoridades, as pessoas se tornam violentas, idólatras, divisoras, briguentas, adoradoras de homens e de ídolos, defendendo lados, e deixam de pregar o Evangelho, quando nas suas redes já não fala mais de Cristo, já não tem mais textos bíblicos, pregação, mas agora é só política. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Qual a cura disso? Voltar ao Evangelho Bíblico, voltar a Cristo e avaliar, e nos arrependermos diante de Deus, confessarmos nossos pecados, pedirmos perdão, pedirmos sua graça, meditarmos nas Escrituras com seriedade para nos voltarmos à verdadeira
palavra, a verdadeira evangelho. E podemos então voltar ao mundo, voltar à política, voltar a todas as coisas, não para adorar homens, mas para avaliar tudo pelo princípio do evangelho, para a glória de Deus, respeitando as autoridades, sendo mansos, sendo obedientes, orando e obedecendo, enfim, atuando na sociedade como sal e luz, avaliando tudo, lutando sim pela justiça, mas não confiando em homens, mas confiando no Senhor e na sua glória. Que Deus te abençoe, que você avalie tudo isso. Meu querido irmão, vamos orar? Senhor, muito obrigado que podemos tratar deste assunto hoje à noite. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que tudo que foi falado aqui que seja realmente bíblico, que o Senhor aplique pelo Espírito ao nosso coração e traga, Senhor, grande bênção, grande edificação à sua igreja, nos levando ao arrependimento de qualquer idolatria política, nos fazendo crescer na verdade, na adoração, no amor a Ti e na atuação neste mundo de fato evangélica, adoradora, glorificando o Seu santo nome, amando as pessoas, orando por elas e atuando para a verdadeira justiça na sociedade, sendo sal e luz, em nome de Jesus, e não em nome de ídolos políticos. Livra-nos disso, Senhor. Abençoa todos que estiverem nos ouvindo e edifica os nossos irmãos em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus nos abençoe. Próxima sexta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui com nossas aulas normais, voltando a estudar a confissão de fé. E que você divulgue esse curso, divulgue essa aula de hoje, o curso todo, e ore por nós, meus queridos irmãos. Tá bom? Que Deus te abençoe. Próximo domingo procure uma igreja e frequente, congregue com o povo de Deus e se torne um adorador do Senhor Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima sexta-feira, 7h30 da noite, se Deus assim nos permitir. Até logo, meus irmãos. Deus te abençoe.